Mateus 26, o verso 6, diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Até aqui tá bom. O Senhor me deu essa palavra para falar a respeito de Mamon. E aqui, irmãos, você vai ver algo. Veja bem, Jesus está na casa de uma pessoa, pouco antes da sua morte. E uma mulher, ela vem até o Senhor Jesus com um vaso cheio de perfume precioso. E essa mulher, irmãos, ela quebra, ela derrama aquele perfume sobre Jesus. Em uma outra passagem vai dizer que essa mulher enxugava os pés de Jesus com seu cabelo, né? Ela acho que derramava lágrimas ali também, adorando, irmãos. Ela estava adorando o Senhor Jesus de uma forma extravagante, de uma forma corajosa, de uma forma sincera e profunda. Quando os discípulos veem aquela cena, a palavra vai dizer que os discípulos começaram a falar entre eles. Que desperdício! E no Evangelho de João, vai nos dizer, irmãos, que Judas, ele disse: esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. E o dinheiro dele poderia ser dado aos pobres. E aí o apóstolo João comenta isso, dizendo: ele disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. E ele cuidava da bolsa de finanças de Jesus, do ministério de Jesus. Olha só. Esses homens, os discípulos, naquela hora manifestaram uma mentalidade. E essa mentalidade estava ligada a Mamon. Porque essa mentalidade era contra o reino de Deus. Preste atenção. Eles foram confrontados por algo. Pelo que eles foram confrontados? Eles foram confrontados, irmãos, pelo simples fato de uma mulher desperdiçar aquele perfume aos pés de Jesus. Erakamandoshamayas. Irmãos, se você for fazer a contabilidade, né, para os dias de hoje, se você for fazer a transformação dos valores para os dias de hoje, 300 denários. Um denário era
o salário de um dia de serviço. Então, 300 denários era o serviço de um ano inteiro, praticamente. Na moeda de hoje, né, pela pesquisa que eu fiz na internet em 2023, seria em torno de 15 mil reais o valor daquele perfume que ela quebrou aos pés do Senhor e ungiu Jesus com aquele perfume. Agora, 2024, irmãos, o preço já subiu das coisas. Estamos em meio a uma desvalorização do real muito grande. A economia está enfraquecendo no Brasil. Então, de 2023 para 2024 já aumentou esse valor. Quem sabe esse vaso aí, esse perfume em 2024, agora para o final de 2024 já esteja aí. Eu não sei te dizer, eu não fiz as contas, mas quem sabe 16, 17, 18 mil reais. Essa mulher derramou aquilo aos pés de Jesus. E essa generosidade, essa atitude radical de paixão, essa atitude radical de amor que ela teve pelo Senhor, confrontou aqueles homens. Não entrou na mente deles, não encaixou. Foi muito extravagante. E aqueles homens então começaram a pensar em uma mentalidade conectada a Mamon. Eles começaram a pensar: ah, mas para que esse desperdício? Então quer dizer que adorar o Senhor é um desperdício. Então quer dizer que ofertar ao Senhor é um desperdício. Então quer dizer que você dedicar o que você tem, a sua vida ao Senhor é um desperdício. E eles pensaram assim. E eles disseram: poderia ser vendido esse dinheiro e dado aos pobres. Olha que sutil isso daqui, irmãos. Porque pode parecer bonito, mas ainda está escondido nessa mentalidade uma mentalidade conectada a Mamon. Porque é como se fosse dizendo, entenda o que eu vou falar, tá? Observe o que eu vou falar agora com olhos de cuidado, de sabedoria. Eu não estou dizendo que os pobres não devem ser ajudados. Pelo contrário, a palavra nos ensina a cuidarmos dos pobres, a cuidarmos dos órfãos, a cuidarmos das viúvas, a cuidarmos do estrangeiro, a cuidarmos dos necessitados. Nós precisamos fazer isso. A Bíblia fala sobre tzedakah, que é a justiça para com o próximo. Então eu não estou falando contra isso. Mas aqui nos discípulos houve uma mentalidade de que seria mais importante cuidar dos pobres. Isso é uma supervalorização do próprio dinheiro, irmãos. Porque é como se dissessem que a solução para os pobres é o dinheiro. E é claro que os pobres precisam dos recursos, dos alimentos, das roupas, de um lugar para morar, né? Eles precisam. Mas a solução real para eles não é isso. Isso apenas pode ser uma ferramenta. Mas o que eles precisam mesmo, assim como eu, assim como todos nós, o que nós precisamos não está no dinheiro. O que nós precisamos não está em Mamon. Rakashambranasurubanash. O que nós precisamos é muito mais profundo do que isso. Agora, o próprio Senhor Jesus, depois na ceia de Páscoa, você vai ver ali que havia um costume de ajudar os pobres. Jesus tinha o costume, não é? Então, isso também é importante.
mas eu estou falando sobre algo mais profundo. E vamos lá, aplique agora para a sua vida. Ah, as finanças não podem estar acima do Senhor na sua vida. As finanças não podem estar acima do seu propósito para o qual você foi criado. Existe um Senhor sobre a sua vida. As suas finanças devem servir o Senhor e as suas finanças devem servir o propósito que Deus tem contigo. Você não deve gastar a sua vida só correndo atrás do dinheiro, mas pelo contrário. O dinheiro é quem deve servir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Pensa comigo em Judas. Judas é um típico exemplo de alguém que foi regido por Mamon. Ele é um típico exemplo de alguém que tinha uma mentalidade formada ou formatada por Mamon. Por quê? Porque ele ficou ofendido com a oferta daquela mulher. Judas ficou ofendido com a entrega daquela mulher. Aquilo confrontou a justiça própria de Judas. Ele não aceitou aquilo. E 2, além disso, irmãos, você vai ver em João isso, João 12. Em João 12 está escrito o seguinte, irmãos. Olha que interessante isso daqui. Em João 12, o versículo 4. Só deixa eu encontrar aqui. Aqui. É o texto que fala, né, sobre Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aí o versículo 6 diz: Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Aí você vai ver, irmãos, que logo em seguida, na verdade é em Mateus 26 mesmo, eu creio, deixa eu só confirmar, Mateus 26, isso, o versículo 14 diz assim, ó, logo em seguida desse momento aqui, Mateus 26, 14 diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, aí fala da traição, né, ele entregou Jesus, ele traiu Jesus, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Preste atenção. Judas, primeiro, ele ficou ofendido pela questão financeira. Foi a questão financeira que ofendeu a mente de Judas. E depois, logo em seguida, o versículo 14 diz que então, logo em seguida deste momento, um pouco depois, foi quando Judas foi então entregar Jesus para os principais sacerdotes. É como se Judas ficou ofendido. Judas ficou chateado, ofendido, para não dizer coisas piores. E foi a partir dali, então, que ele foi até os sacerdotes e entregou Jesus. É como se ele não concordou, quem sabe, com Jesus, ele discordou de Jesus, ele ficou revoltado contra a liderança de Jesus, ele não aceitou, aquilo foi demais para ele. E aí, ele entregou Jesus. Por quê? Por questões financeiras também. Aqui você vai ver a exposição do coração de Judas. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, porque o foco deles, irmão, de Judas, irmãos, o foco de Judas estava em Mamon, estava no dinheiro.
E por fim, então, a... eu sinto muita unção, irmãos, muita unção. Eu sinto a unção de Deus aqui enquanto eu estou falando. O Senhor está aqui comigo. Sharamandorokosuru aragachará. O Senhor está aqui comigo para livrar a sua alma da ganância, livrar a sua alma de desperdiçar a sua vida no altar de Mamon. O Senhor quer te ver livre dessas amarras, dos falsos conceitos de Mamon. O Senhor quer te ver livre da mentalidade de Mamon. Não se deixem moldar pela mente de Mamon, que tem modelado as culturas de muitas nações. Quem sabe modelado a cultura da sua família, dos seus pais, avós, bisavós. Mas em você, acabou. Na sua vida, agora há um grito de liberdade. Você não serve mais o dinheiro. Você não serve a Mamon. O teu Deus se chama Jesus Cristo, o Senhor Narás. Aleluia. Amém? Eu quero orar dentro disso por um pouco, rapidamente eu quero orar. Que o Senhor nos dê graça para que estejamos no altar. Quero pedir por graça para que estejamos no altar de Deus. Glória a Deus, irmã Fabiana, glória a Deus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui reunida, por cada um que vai ouvir também essa mensagem com um coração sincero. Senhor, eu quero pedir que a semente do Evangelho, que a semente, aleluia, que a semente da palavra de Deus penetre agora no espírito, Pai, dos teus filhos. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que servimos as riquezas, que servimos o dinheiro, que nos dedicamos no altar de Mamon. Eu te peço perdão, eu peço perdão, eu peço que o Senhor nos purifique o coração, a mente, a alma. Nós queremos, Deus, estar como sacrifícios vivos no seu altar. Eu oro agora, Pai, que nós possamos dominar sobre os recursos, dominar sobre o dinheiro e não sermos dominados. Que nós possamos submeter as finanças, os recursos, o dinheiro para a adoração de Deus, para o serviço de Deus e para cumprir aquilo que o Senhor tem para em nossas vidas.